Olá, queridos estudantes, sejam todos aí bem-vindos ao segundo bimestre. Então, como eu havia falado, as aulas continuarão sendo à distância e eu reservei então essa nossa primeira aula do pós-médio para a gente fazer uma primeira conversa a respeito do Enem. As inscrições estão aí, elas já estão quase com o prazo encerrado. Mais adiante eu estarei falando a respeito das datas. Mas eu achei importante a gente conversar, discutir um pouquinho aí a respeito dessa prova. Então, como é muita coisa, eu vou fazer a divisão para as próximas aulas também, mas as informações mais importantes eu estarei passando, então, agora, para vocês detonarem, então, agora no Enem de 2020. Então, em um primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho a respeito do que é essa prova. Vocês entendendo o que ela é, fica mais fácil de vocês depois entenderem as etapas e também como ela pode ser utilizada para vocês estarem entrando numa universidade pública ou privada. Então, ela foi criada pelo governo federal no ano de 1998, sendo um exame, então, individual, que a pessoa realiza com um intervalo de tempo, como se fosse um vestibular. Então, ela tem um tempo inicial, tem um tempo final. E ela é oferecida aos estudantes que estão concluindo o ensino médio, que podem fazer aí a prova como um treino, estudantes do primeiro ano e do segundo ano, e também do terceiro, e também é oferecida aos estudantes que já concluíram o ensino médio e que desejam, então, entrar em uma universidade, cursar um curso superior. Então, existem essas duas modalidades. A pessoa pode realizar, então, durante o ensino médio e também depois do ensino médio. Inicialmente, essa prova ela foi criada não para ser um vestibular, mas ela foi criada com a finalidade de fazer uma avaliação do desempenho dos estudantes aqui no Brasil que estão no período de conclusão do ensino médio. Ela ela funciona como um indicador que mostra, então, como estão os níveis de conhecimento dos estudantes de cada região, de cada cidade, que estão aí, então, concluindo o ensino médio. Ela é elaborada pelo INEP, em conjunto com o MEC, e os resultados são, então, oferecidos por área de conhecimento individual de cada participante. A gente vai estar falando dessas áreas de conhecimento, que são 4, na próxima semana. E, atualmente, além dessa avaliação do desempenho do estudante, que ela ainda ocorre, ela ainda é divulgada em todo o Brasil, ela também é utilizada, como eu havia falado, como mecanismo de vestibular por muitas universidades. Então, a gente diz aí que chama Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU, que eu também estarei falando a respeito dele, mas o estudante vai fazer uma inscrição, vai escolher um curso e vai concorrer a entrar nesse curso. Ela é utilizada também como método ou critério de desempate ou critério de classificação para o financiamento estudantil, que é o FIES. E isso serve para as universidades privadas. Então, através dessa nota você consegue a bolsa integral, você consegue o financiamento integral, ou você consegue o financiamento parcial do seu curso. E ela também é utilizada no ProUni. Essas são as 3 modalidades principais, mas existem outras. Então, para que serve o Enem aí atualmente? Quais são os critérios? Como que ele é feito? Então, como eu havia falado, ele é utilizado como um processo seletivo, como um vestibular em muitas instituições de ensino superior em todo o Brasil. Existem também algumas instituições fora dele, mas no Brasil, em todos os estados, grande parte das instituições de ensino superior utilizam a nota desta prova para o estudante estar entrando aí nos cursos superiores. E ela pode ser também aliada a diversos caminhos que a pessoa irá utilizar essa nota, além da questão aí do vestibular. Então, existe o SISUTEC, que são os cursos técnicos. Então, para você entrar num curso técnico, às vezes
a área que você quer trabalhar, a área que você quer se dedicar, não exige um curso superior, e pode ser um tecnólogo, que é que você realiza num intervalo de tempo um pouco mais curto. Como eu falei, ela é uma ajuda financeira em instituições privadas, para você conseguir aí através do FIES. Ela também serve para pessoas que não concluíram o ensino médio, virem aí a concluir. Então, você não concluiu o ensino médio ainda. Você já está com mais de 18 anos. E você deseja fazer a conclusão desse ensino médio sem frequentar a escola. Então, você pode realizar essa prova. E dependendo das suas notas, você pode estar conseguindo o certificado de conclusão do ensino médio. As notas mínimas para as áreas de conhecimento são 450 pontos. E para redação 500 pontos. Então, é uma nota aí média. Vamos colocar, não é uma nota muito baixa, mas ela também não é uma nota muito alta. Se você consegue em uma disciplina e não consegue em outra, você pode fazer eliminações parciais dessas disciplinas dentro do ensino médio. E ela também é utilizada atualmente aí, por muitas empresas como um critério de contratação das pessoas. Então, a pessoa realiza essa prova, geralmente no outro ano, em janeiro, vai sair a divulgação das notas. E com essa divulgação das notas, a pessoa consegue aí anexar um currículo e ela pode ser contratada por diversas empresas, dependendo do rendimento dela na prova. E atualmente, eu estou colocando até destacado aqui no slide, o Enem representa o maior vestibular do país. Existem os vestibulares realizados também por cada uma das universidades, não são todas, algumas já utilizam apenas a nota do Enem, mas se a gente for fazer um comparativo, o Enem é o maior vestibular do país. Falando então agora um pouquinho a respeito de como as instituições, como as faculdades, aí as universidades, vão utilizar a nota do Enem em seus vestibulares. Então, como eu falei, o primeiro sistema, que é o sistema mais famoso aí, é o sistema de fase única, que é o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. E dentro desse SISU, então, ele substitui totalmente o vestibular. Então, a pessoa só vai fazer o Enem, ela vai fazer depois o cadastro no SISU. Geralmente, ele é feito no início de cada semestre, 2 vezes ao ano. Uma no início do primeiro semestre, uma no início do segundo semestre. Sendo a inscrição gratuita. E o estudante, então, ele pode escolher, levando como critério a preferência dele, até 2 opções. Então, por exemplo, eu sou formado em biologia, eu poderia colocar biologia como a primeira opção e química como a segunda opção. Mas poderiam ser outros cursos, você vai escolher de acordo com os cursos que você se identifica, uma opção inicial e uma segunda opção. Além disso, o candidato ele vai colocar também se ele deseja concorrer na ampla concorrência ou se ele pode entrar através de sistemas de cotas para negros, para indígenas, para pessoas que apresentam algum tipo de deficiência. O Enem abre esse tipo de inscrição. Lembrando que tudo que você colocar, você precisa depois comprovar via documento e tudo mais. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer a inscrição para não colocar informações que estão incorretas, informações que estão erradas. Uma outra característica bem importante em relação a essas 2 escolhas de curso, depois que o SISU abre o sistema, ele vai atualizando diariamente a classificação sua. Então, todos os dias essa classificação ela é atualizada de acordo com as inscrições realizadas pelos candidatos. E pode acontecer, principalmente nos cursos que são mais concorridos, de você acabar saindo fora da nota de corte para entrar em tal curso. Se você ainda estiver com prazo dentro do processo de seleção, sem ele estar encerrado, você tem a opção de você estar mudando a sua inscrição para outro curso ou para outra universidade, conforme você vai sendo cortado através da sua nota
de tal curso. Então, por exemplo, vamos colocar aí um exemplo prático. Eu coloquei a minha inscrição para fazer matemática na UEMS de Dourados. Então, em um primeiro momento, a minha inscrição foi ali realizada e eu estou dentro do número de vagas disponível. Porém, passaram-se alguns dias, outros candidatos se inscreveram para tal curso e a minha nota ela foi caindo e chegou uma hora que eu fui cortado. A minha nota não era mais suficiente para mim entrar na UEMS. O que eu tenho como opção? Eu posso pegar essa minha inscrição, lembrando que tem que estar dentro do período ainda de inscrições, e mudar para um outro curso da própria UEMS ou um outro curso de uma outra faculdade, levando em consideração se minha nota está ou não dentro da nota de corte para aquele curso. Lembrando também que o candidato ele tem que ficar acompanhando a inscrição dele diariamente, então não é só ir lá e fazer e esperar acabar o prazo. Ele precisa todos os dias estar de olho ali para ver se está tudo certo, para ver se a nota dele não foi cortada, para ver se ele vai precisar mudar de opções ou se ele pode manter aquela opção mesmo. O Enem também pode ser utilizado para vagas remanescentes no vestibular. O que seria isso? Então, a Universidade X ali, ela realizou o vestibular particular dela e para o curso de matemática, eu vou continuar com o curso ali de matemática, tinham 20 vagas. Dessas 20 vagas foram preenchidas 15, ou seja, sobraram 5 vagas. Essas 5 vagas que sobraram, ao invés da universidade estar realizando um novo vestibular, que precisa fazer um edital, divulgar datas e tudo mais, ela pode abrir uma inscrição, onde o estudante vai colocar a nota dele do Enem, para preencher essas 5 vagas que sobraram. Então, a gente diz que ele é utilizado também numa fase ali para as vagas remanescentes das faculdades. Também existem algumas faculdades que utilizam o Enem em conjunto com a prova tradicional da universidade. O que seria isso? Então, a pessoa usa o Enem como uma primeira nota, sendo uma primeira fase, porém, ela ainda precisa realizar o vestibular tradicional da faculdade. Então, é como se a faculdade tivesse 2 fases. Uma fase inicial com a nota do Enem e uma outra fase com o vestibular particular de tal universidade. Geralmente, as universidades mais conceituadas fazem desta forma. Daí eu coloquei aqui também, e isso é muito importante para vocês que estão no terceiro ano do ensino médio, as datas do Enem agora de 2020. Lembrando que os prazos de realização das provas podem sofrer alteração devido aí à pandemia do coronavírus que a gente está enfrentando atualmente. Então, existem essas datas que estão divulgadas na própria página do MEC, ali do INEP, porém, essas datas, elas podem sofrer algum tipo de alteração, tá? E é muito importante a gente ficar atento a isso. Caso essas datas venham a mudar alguma coisa, eu irei atualizando vocês. Mas, por enquanto, as datas que estão fixadas e divulgadas são essas que eu vou informar agora. Então, as inscrições, elas já encerram essa semana, elas vão até o dia 22 de maio, até sexta-feira. Hoje já é dia 19, então essas inscrições, elas encerram na sexta-feira. Existe o cartão de inscrição, e esse cartão, ele vai trazer o local de realização da prova, os seus dados, ver se está tudo ok ali. Esse cartão, ele vai ser divulgado em outubro, então vai demorar um pouquinho ainda, mas em outubro ele vai ser divulgado. Não tem uma data ainda específica para essa divulgação, apenas o mês, e como eu falei, é em outubro. O Enem ele é dividido em 2 fases. Como é um número muito grande de questões, 90 questões por fase, então ele fica dividido em 2 fases, em 2 finais de semana. A primeira fase do Enem impresso, isso é uma novidade, esse ano nós também teremos o Enem digital, mas a primeira fase do Enem impresso, que é o tradicional, está marcada para o dia 1 de novembro, sendo a segunda fase, na outra semana, realizada, então, no dia 8 de novembro. Então, são 2 fases ali, cada uma das fases com 90 questões, mais a redação.
Esse ano, como novidade, nós temos o Enem Digital. E esse Enem Digital ele vai ocorrer no dia 22 de novembro. Como ainda é no processo de teste, é algo que ainda não existia, o número de vagas para esse Enem Digital ele é bem reduzido. E ele vai acontecer, falando aqui de Mato Grosso do Sul, ele vai acontecer apenas em 2 cidades. Vai ser em Dourados ou em Campo Grande. Você tem que colocar uma dessas 2 opções se você optar por realizar o Enem Digital. As demais cidades não oferecerão ainda essa modalidade. Os gabaritos das provas serão divulgados no dia 22 de dezembro. No dia 2 de dezembro. E em janeiro de 2021 são divulgados, então, os resultados individuais de cada candidato. A data da divulgação ainda não foi confirmada. Eles apenas divulgaram que os resultados sairão em janeiro de 2021. Após a divulgação desses resultados aí individuais de cada um, o SISU irá abrir e você irá realizar sua inscrição para concorrer aí às vagas das universidades. Eu espero que tenha ficado claro essa primeira conversa referente ao Enem. Se atentem muito aos prazos, principalmente agora o prazo de inscrição, então, que já encerra essa semana, no dia 22 de maio. E nas próximas aulas, aí na próxima semana, eu vou estar falando um pouquinho a respeito da parte dos conteúdos, como que essa prova ela é dividida. Geralmente, qual que é o tipo de redação que é cobrado? Quais são as áreas de conhecimento? Porque o Enem não trabalha com disciplina, ele trabalha por áreas de conhecimento. Então, a gente vai estar trabalhando um pouquinho a respeito aí de cada uma dessas características, certo? Então, bom estudo a todos, bom retorno e contem comigo para o que vocês precisarem. Forte abraço!